Então, mais Boa uma vez, noite. boa noite. Vamos para a nossa terceira aula do Boa curso noite. de discipulado, da teoria prática. Então, estamos trabalhando na questão da fundamentação bíblica, dos conceitos e também de sugestões de práticas. Vamos, então, ao nosso momento devocional e oração, começando aí pela primeira proposta aí, que foi João 14, de 12 a 14. Quem já encontrou pode começar a ler. João 14, isso mesmo, João 14, de 12 a 14. Vamos lá? Na verdade, pode ler? Pode ler, sim. Pode Agora ler. lê alto. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu vou repetir porque o áudio dela não está muito bom, né? Então, para quem for assistir depois, digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, para coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Vamos, então, para o segundo versículo. Isaías 30, 21. E a Abra o 30, áudio e leiam 21. em voz alta. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho, siga-o. É uma outra versão. Vamos agora ao último trecho, que é. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Amém. Então, vocês podem ver aí que Jesus prometeu, né, nos ajudar, estar conosco, então, nos preparar. Muita gente tem alguém aí que está fazendo a apresentação. Thelma, tira aí o modo de apresentar. Tem essa preocupação, como eu vou fazer? Então, a primeira coisa é você saber que você não está sozinho, que você será apenas um instrumento. Então, vamos orar agora para que cada um de nós, sejamos instrumentos de Deus nessa missão de discípulo e discipulador. Então, não precisa temer. E, assim, eu entendo que o discipulado depende muito mais. Às vezes há uma grande preocupação. Eu não sei como fazer, que recursos usar. O mais importante é você estar preparado, priorizando Deus, priorizando Jesus Cristo, se preparando espiritualmente. Então, ligadão ou ligadona com o Pai. E o Pai vai te inspirar, porque é o Espírito Santo que realiza a obra. Então, fiquem atentos a essa questão. Você precisa estar preparado. E o seu preparo não é um preparo técnico, é um preparo
na questão da sua intimidade com Deus, do seu preparo, da sua relação com Deus, dos seus momentos importantes com Deus. Vamos, então, orar agora ao Senhor. Thelma, você está compartilhando o seu celular aí. Não sou eu. Não é Selma, não, é Thelma. É Thelma mesmo que eu estou falando. Eu falei Thelma. Eu disse Selma. Ah, tá. Não, é Thelma. Tá compartilhando, Thelma. Então, tira aí, parar de compartilhar, que aí para isso aí, viu? Então, eu quero convidar alguém para orar. Deixa eu sortear aqui. Quem vai? Só ouvir vozes femininas, então vamos chamar um menino aqui, né, para orar. Então, vou convidar. Pronto, Thelma, obrigada. Vamos convidar Rick. Rick Santana. Pode orar, Rick? Abra o áudio. Se Rick tiver com dificuldade, certo. Então, eu vou pedir ver outro menino aqui. Flávio Matos, pode ser, Flávio? Tem até meu sobrenome. Boa noite. Está me escutando? Estão me ouvindo bem? Sim. Bem. Graças a Deus. Então, posso orar sim. É mesmo sobrenome. Deve ser primo. Pode ser. Então, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por esse tempo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade, Pai, que estamos tendo de poder, Pai, aprender mais do Senhor, aprender como discipular pessoas, Pai, a ter esse carinho, a ter esse amor que o Senhor Jesus teve quando esteve aqui na Terra, Pai, e o Senhor expressou, Pai, esse amor em relação, Pai, às pessoas, no relacionamento com elas, Pai. O Senhor se relacionou com pessoas que talvez nós nunca pensássemos nos relacionar, Pai. Assim como o Senhor fez com a mulher samaritana, com pessoas que a sociedade desprezava, Pai, mas o Senhor Jesus esteve ali com elas, com essas pessoas, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos colocando em nosso coração, Pai, esse desejo, esse anseio de pregar a Tua palavra, de espalhar o Teu amor, a Tua fidelidade para essas pessoas que muitas das vezes a sociedade olha com um olhar diferente, Pai, olha com um olhar de desprezo, mas que nós possamos olhar com o olhar do Senhor, de Jesus, para essas pessoas, com um olhar de amor, de compaixão, Pai. Esse é o nosso dever aqui na terra, esse é o nosso chamado, Pai, e que bom, graças a Deus, Pai, nós podemos ver pessoas comprometidas com isso, Pai. Nós vemos tantas pessoas fazendo esse curso, Pai, aprimorando seus conhecimentos, aprendendo mais do Senhor, da Tua palavra, Pai, para assim levar, Pai, a essas pessoas essa palavra, Pai, de forma com que elas entendam, de forma simples, Pai. Que o Teu Evangelho é simples, Pai. Nós te agradecemos por isso, por esse tempo, por todos que aqui estão, Pai, juntos. Nós possamos, Pai, adquirir todo esse conhecimento e não somente adquirir, mas sim, Pai, colocar em prática, Pai, todos os dias em nossas vidas, Pai. Que esse curso seja abençoado, assim como está sendo, Pai, nessas 2 primeiras aulas, Pai, que essa terceira aula também seja gratificante, abençoadora, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Vamos retomar aí as atividades, né? A tarefa que já foi o desafio que foi lançado para vocês, o desafio de vocês começarem orando por pessoas. Quero saber se alguém já tem alguma resposta, ou já teve alguma outra iniciativa além da oração, porque você está orando com intencionalidade, né? Está orando para ter a oportunidade, pedindo a Deus a oportunidade
para que essa pessoa seja uma das que você pode discipular. Às vezes, a mais improvável é essa pessoa. Lembra da minha colega, a, entre aspas, né, problemática, foi essa que foi a escolhida por Deus, foi ela que a coisa aconteceu. Carlos César Carvalho Furtado. Pode falar, Carlos. Graça e paz, querida. Sou eu, Alessandra, esposa do Carlos César. Estou aqui usando o Meet do meu marido. Tudo bem? Tranquilo. Para a glória de Deus, né? Tem uma vizinha nossa aqui, que ela vai iniciar o discipulado amanhã, às 10, já peço oração. É uma pessoa também muito problemática, com um histórico de depressão, de suicídio, e não tem nada fácil. Já acompanho ela há algum tempo, mas agora, oficialmente, ela fará o discipulado. Agradeço, viu, pelas orações já. Pronto, vamos continuar orando, cada um por seus 5, e a gente orando por todos, né? Eu gostaria que alguém compartilhasse alguma experiência. Selma, na última aula, Selma agora com S, perguntou sobre material. Que material usar? O que é que eu recomendo? Eu até botei lá no grupo, ó. Vai começar um discipulado. Deixa eu tirar o fundo aqui. Vamos logar o material para a gente já... Eu sempre gosto de usar coisas nossas. Pois quando eu digo nossas batistas. Temos coisa boa e de preço acessível, então vamos usá-la. Não vai precisar usar de ninguém, não precisa sair, né, procurando, por mais que você ache que tem um material ótimo, tenha cuidado, pode esbarrar depois em algum problema, né, na questão, pronto. Então, esse material, é aquilo que eu disse, que eu posso dizer que é bom, porque eu já experimentei, eu já usei o RD1, RD2 e RD3, de missões nacionais. Esses folhetinhos não, livretinhos, eles são ótimos, e vou explicar porque eu acho ele maravilhoso. Porque observe, e depois eu vou apresentar para vocês uma proposta de currículo com esse viés discipular, que aí, em seguida, vocês dão sequência. Então, observe, aqui você começa com a pessoa, você vai começar a falar, não vai, aquilo que eu disse, a gente vai primeiro aquela questão do relacionamento, mas na hora já de começar o estudo, você vai falar de Jesus. Quem é Jesus, né? Jesus, a verdade que me liberta, a primeira lição. A segunda, você vai falar, Jesus, luz para o meu caminho. Aí vem, Jesus, o meu único Salvador. Jesus, o dono da minha vida. Então, e aqui vem os exercícios. Então, você vai conversando com a pessoa não sabe ler, você vai fazendo oralmente com a pessoa. E aqui tem, né, a cada versículo que é escolhido, os trechos bíblicos escolhidos, vem as indagações voltadas para a aplicação para a vida da pessoa. Então, você começa tranquilamente apresentando Jesus, falando de Jesus. Lembre-se, vocês não devem chegar assim, já ir evangelizando, dizendo que ele precisa aceitar, calma. Então, apresente Jesus. É igual eu chegar, né? Eu estou com uma amiga e dizer assim, essa aqui é minha amiga. Essa minha amiga mora em tal lugar, faz isso, né? Então, aqui primeiro você vai falar de Jesus. Então, 4 aulas, 4 encontros que você vai falar de Jesus. É uma revistinha, baratinha, mas você pode usar outro, aquilo que eu disse para vocês. Vocês podem usar qualquer material que você tem. Agora, não usem, eu recomendo, não use de outras denominações. Ou você cria seu material. Eu mesmo estou usando um material que estou criando. Porque eu estou fazendo isso de forma online. Então, já estou... Criei o quê? Peguei os trechos, as histórias de João e vou fazendo a cada um. Tudo com base no livro de João. O segundo livro,
Aí, quando a pessoa conhecer sobre Jesus, observe a questão do assim, estrutura da sistematização. Porque isso aqui está tudo sistematizado. É uma pessoa, algo preparado. Então, começou aqui, pronto. Vem para o segundo. Ah, já falei de Jesus. Aí agora você vai apresentar para a pessoa o quê? Qual é o problema do homem? Aí chegou a hora de falar dele. Primeiro você falou de quem? De Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus, né? É maravilhoso. Aí agora você vai falar da pessoa e vai dizer o quê? O problema do homem. Qual é o problema do homem? Aí você vai dizer, o homem é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, pronto, e agora acabou, morreu. Não, a solução, aí você vai falar da solução de Deus para o problema do homem, que é o pecado. Aí lá vem, isso é a segunda aula. Numa aula, num encontro, você vai. Isso vocês vão fazendo com a pessoa, antes orou pela pessoa, conversa com a pessoa. Sempre, a gente vai falar daqui a pouco dessa parte aí de como proceder. Sempre tudo mantendo um bom relacionamento. A diferença vai ser o seu relacionamento, o que você criou de relacionamento com essa pessoa, é que vai fazer toda a diferença. A solução, né? Depois que você apresenta a solução, você vai dizer qual a resposta do homem. Ou seja, tem pessoas que aceitam Jesus, tem pessoas que não aceitam, mas você vai falar o que acontece quando a pessoa aceita, que vai ter o quê? A salvação. E vem o que acontece, aceitou Jesus, o homem que quer uma vida nova, o homem quer ser transformado. Ele já vem todo um roteirozinho, com os exercícios, bem tranquilo. Um caminho para Deus. Aí vem mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí vem o quê? A ponte da vida. Ó. Essa imagem aqui, bem legal, ó. A ponte da vida. Eu vou botar uma hora dessa no slide para vocês verem. Ó. Então, mostra aqui que Jesus é a ponte. Jesus Cristo, né, vai unir o homem a Deus. É o único jeito de chegar a Deus. Se ele não chegar, né, ele tem a possibilidade de ir para o inferno. Mas se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai para o céu. Observe que você já estudou com ele aí várias lições. Então, não é já de cara, já dizendo que ele vai para o inferno. Deixe para dizer que ele vai para o inferno no momento certo. Caso ele não aceite Jesus. Caminho para a vida, aí vai mostrar o caminho para a vida. Aí vem as imagenzinhas. Então, é bem interessante. Esse é um livro, esse livreto com 8 lições. As 6 verdades para os novos convertidos. Aí a pessoa se converteu, aí você vai já dizer quais são as verdades, né? O que acontece quando a pessoa aceita Jesus, né? Precisa ter certeza de salvação, precisa ser batizado, precisa ler a Bíblia, precisa orar. Então, você já está o quê? Dando sequência exatamente no processo. E isso aqui, gente, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Pode até ocorrer que você esteja falando para ela de Jesus, quem é Jesus, e ela acelere o processo. Você vai deixar passar a oportunidade? Não. Ela, sim, mas se Jesus, então, o que é que tem que fazer para ser salvo? Aí você já aproveita a oportunidade. Então, não existe regra. Então, eu fico muito preocupada quando as pessoas estão assim, como é que eu faço e tal. Gente, o Espírito Santo é que vai conduzindo. Mas aqui é tipo assim, você tem um roteiro. Não necessariamente você tenha que seguir esse roteiro, porque, gente, no primeiro encontro você já tem que falar qual é o plano da salvação. O que acontece, que ele é pecador e tal. Se ele não tiver ainda assim, tão, com o interesse tão aguçado, é que você vai primeiro seguir essa sequência. Aí, pronto, a pessoa aceitou Jesus, aqui subentende-se que quando ele conheceu Jesus, caiu aqui minha... Espera aí. Vou sair e volto só para consertar aqui a câmera, viu?
Subentende-se que quando ele já conheceu Jesus e nessa segunda parte aqui, que é o plano da salvação, ou seja, primeiro você fala de Jesus. O livreto 1 fala quem é Jesus, o que Jesus pode fazer na vida dele. E o segundo livro se apresenta a ele o que? O plano da salvação. Por isso que eu estou dizendo, você pode criar seu roteiro, entendeu? Você pode criar, você é uma pessoa, um líder já experiente, você pode criar. Primeiro fale de Jesus, mas a sequência precisa ser essa. Fale primeiro de Jesus. Depois você vai apresentar o plano da salvação. A pessoa aceitou Jesus, aí você vai para a terceira etapa, que é uma sequência, o que acontece quando a pessoa aceita Jesus. Aí você já vai falar para ela do que é, né, do que ela precisa, do preparo, da conversa, e tem as lições já da questão da pessoa, do novo crente. Aqui já é do novo crente. Jesus deseja que você seja batizado, estude a Bíblia diariamente, ore diariamente. Aí você já está dando o quê? Diretriz, orientações para que ele seja também um discípulo. Seja uma testemunha fiel, contribua, aí você já vai falar do dízimo, vai falar das ofertas, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Jesus deseja que você participe da igreja, para fazer parte, se tornar um membro. O que é ser um membro batista? O que é a igreja? Aí você vai falar um pouco da nossa denominação. Tem um material também que eu vou disponibilizar para vocês, que é os princípios batistas, tá? Vou botar lá no grupo. Tudo em PDF. Isso aqui, gente, observe. É você falar de Jesus para uma pessoa que nunca teve nenhuma experiência com Jesus. Estão entendendo isso aqui? Essa sequência é para isso. Aquela pessoa, é a vizinha de quem foi, meu Deus, que falou aqui. É a vizinha que ainda não teve uma experiência. Foi a vizinha de quem? Foi de Ana? Não, foi de... me ajude aí. Então, é para essa pessoa que vai falar. É para a pessoa que ainda não conhece o plano da salvação. Mas desde o primeiro instante. Isso você não vai fazer antes de manter uma relação com ela, de estreitar seu relacionamento e também de ter confiança dela. Você só vai conseguir discipular alguém quando você primeiro conquista aquela pessoa. Conquista como amigo, como uma pessoa legal. Ela precisa confiar em você. Por que eu sugiro esse aqui? Porque a vida cristã não para aí. Eu disse para vocês que o discipulado é para a vida toda. Essa pessoa precisa ser preparada para ela também discipular. Essa pessoa precisa ser preparada, e é claro que ela não pode ficar dependente de você. Por isso você tem que colocar... eu me lembro de uma história, até hoje, que foi até o Nelly Mabel, que contou, falando da questão dela com as filhas, quando as filhas cresceram. Ela disse que observou, tinham dificuldade quando as filhas disseram que iam estudar fora e tal, e ela tinha dificuldade de aceitar isso. Mas aí ela viu, né, um passarinho, né, um ninho de passarinho, e via ali o processo, né? O passarinho todo dia dava comida, os passarinhos, você sabe, eles gritam, né? Fio, 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 e lá vai a mãe, dá o alimento, pá, pá, pá. Aí ela viu quando aquele passarinho começou a ter pena, cresceu, né, as penas, e viu, um dia ela presenciou a mãe empurrando o passarinho para voar. Aí ela entendeu que ela precisava deixar as filhas voarem, andar com suas próprias pernas. Então, é isso que a gente tem que fazer com o discipulado. A gente vai com o nosso, né, discípulo. Então, para você ser um discipulador, você tem que fazer isso. Você vai... pronto, o Evangelho de João, pode usar o Evangelho de João, também pode ser, viu, gente? Aqui eu estou dando dicas porque me pediram dicas, né? Mas não existe o melhor ou o pior. Agora, eu só digo o seguinte, use material da nossa denominação batista. Se alguém está aqui de outra denominação, use o material da sua denominação. Isso é muito importante. Por que eu indico esse aqui? Porque depois, já estudou tudo, a pessoa está preparada, não acaba, a pessoa tem que ter maturidade. Aí você vai preparar essa pessoa para o discípulo. Aí vem esse livro aqui,
também você pode usar para escola bíblica. Ah, eu quero preparar uma equipe. Ah, você que é líder, você que é pastor, você que é diretor de escola bíblica, eu quero preparar uma equipe para um discipulador. Então, ó, esse livro aqui não tem erro, gente, ó. Ser discípulos. Então, você vai preparar a pessoa a ele ser um discípulo. Depois que ele é preparado a ser um discípulo, aqui são 12 lições aqui, ó. Então, observe que aqui tem 4 mais 8, 12, 12 e 12 mais 8. Então, você tem aqui material para 3 meses já, só com esses 3. E aí você preparou o que é para... Lembra do passarinho, você vai colocar seu passarinho para voar, seu passarinho para dar testemunho, para começar a discipular outra pessoa. Aí, então, ele foi preparado nesse livro, aí vem um outro livro, que é a sequência, que é esse aqui, ó. Esses livros também são de missões nacionais e eles estão em PDF. Eu vou postar lá no grupo eles em PDF. Se vocês quiserem adquirir o impresso, importante também. Mas não quer, você pode pegar o PDF gratuito, com permissão, não tem, você pedir autorização, não tem permissão para imprimir. Aí vem esse aqui, ó, viver como discípulo. Então, não basta saber o que é ser discípulo, você tem que viver como discípulo, ok? Então, esses aqui são os que eu recomendo, porque eu conheço. Tem um material bom também, que é o material... Vou pegar aqui. Foi Selma, não foi que pediu dicas de material? Se não me engano, foi Selma. Foi eu mesmo, mãe. Não foi? Pronto, Selma. Então já está aí. Okay, aí onde valeu. vai comprar, vai lá no site de Missões Nacionais. Esses livretinhos são baratinhos. Vocês já podem... Eu sempre tenho. Ó, esse livro também é um material bom, que é do Thomas Aquinas. O evangelismo pioneiro. É o mesmo esquema de discipulado, tá? É a mesma coisa. Então, esse aqui também você pode usar. Vem aqui as dicas, as orientações, e aqui vem a aplicação já com os estudos. Tem um outro material que você pode usar para... Vamos imaginar, você está com uma turma, já está preparando essa pessoa para o batismo, e já quer que ele se torne um membro, se preparando para isso. Então, aquele livro foi reeditado, Maturidade Cristã. Você adquire ele, Convicção, editora Convicção. É um livro bom, né? Já orienta a pessoa para ser um novo membro. Então, quanto à questão de material, estou dando essas dicas. Esse material é prática, né, para o discípulo. O material para você ler e tal, todo o material que eu estou usando está no último slide, toda a aula vai estar lá, o material que eu vou estar usando. Estou usando vários materiais. Hoje eu vou me dedicar mais no material de missões nacionais de igreja multiplicadora, mas as outras aulas já usei vários materiais diferentes. Então, não uso um material só, não. Não gosto de ficar preso em um só, não. Então, tem material também da Invisionar, tem o material de um outro livro aqui da Betânia. Então, eu vou fazendo a seleção daquilo que eu vejo que é mais significativo, mais relevante. Pronto. Quanto a essa questão, porque a gente precisa seguir a aula, alguma dúvida sobre essa questão do material? Você quer começar? Isso, Sandra, usamos apenas para direcionar, deve dar. Sim, o ideal é dar. Claro que você vai discipular alguém, não vai dar? Tem que dar. Se sua igreja não pode comprar, se você não pode comprar, faz uma campanha, né? Está muito calor, vende um geladinho aí. Esse livro é tão baratinho, 3 e poucos reais, são 3, 4, 5, por aí. É claro que tem a questão do frete, né? Por isso que é importante você já comprar uma quantidade maior para compensar por conta do frete. E tem também, ó, esse aqui infantil, ó. O que Jesus quer que você faça. Então,
Esse também, isso aqui é infantil. Você pode, da mesma forma que você discipula adulto, você discipula criança. Claro que vai usar coisas com carinha de criança. Se você olhar esse livrinho, ó, é cheio de figurinhas, ó, imagens, é um material mais lúdico, ó, mas você pode usar para aqui, ó, tá vendo? É mais lúdico. Não vai chegar para a criança e botar aquele livro. Mas o menino já está crescendo. Mas é criança. Está crescendo, mas é criança ainda. Então, aqui, esse material você pode usar para até junior, pré-adolescente. Os adolescentes, você pode já ver um outro material, pode usar esse material já de adulto, que pode ser. Pronto, pergunta sobre a questão de material, para a gente partir para o conteúdo de hoje. Selma, ficou legal aí para você? Ficou sim, Meg. Inclusive esse de criança também aí, ó. Gostei bastante. Valeu. Obrigadão. Já anotei tudo aqui. Aí pode, são baratinhos. Por isso que eu estou dizendo, usa nosso material, que é um material bom e barato. Outras denominações usam nosso material. Material da escola bíblica, esse material de missões nacionais. Nosso material é bom. Então, não precisa a gente pular de, né? Fora, na parte de criança, o que é que eu recomendo, fora o nosso? Para evangelizar a criança, eu recomendo o material da PEC também, eu recomendo, porque ela tem um viés evangelista. E ela não entra nessas questões doutrinárias de denominações. Então, ela é muito organizada nisso e respeita. Então, pode ser usado por qualquer denominação. Então, não entra nesse mérito aí. Pode falar, Conceição. Ô, Meg, nós já estudamos aqui na EBD esses dois livros, Ser Discípulo e Viver como Discípulo. Já estudamos na EBD de adultos, muito bom, recomendo, como você está recomendando, eu assino embaixo, que já utilizamos. E o primeiro, que eu esqueci o título, também já utilizamos em alguns momentos, inclusive eu fui discipulada com esse livro aí. Ele é muito bom, que é o livro de João. Esse de RD1, RD2, RD3, RD1, né? Isso. Eu fui discipulada com ele. ele. Relacionamento discipulador 1, relacionamento discipulador 2, RD, na realidade, é a sigla, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Aí vai sugestão. Olha só. Às vezes você quer colocar o material na classe. Eu sugiro que você crie uma classe específica para quem tem interesse de estudar sobre isso. Não, eu quero me preparar para discipular. Também, mais para o final das aulas, eu vou dar outras dicas específicas, tá? Mas, assim, pega, eu quero, aí abre matrícula para aquelas pessoas que querem se preparar para discipular. É claro que a gente deseja que todos discipulem. Então, porque aí você já foca mais, mas nada impede que aplique a outra questão de aplicar na igreja toda, é para ter toda uma igreja, né? Mas no sentido de direcionar, mas você pode, né, aplicar. Esses livros são maravilhosos. Inclusive, eu conheço os autores. O Ser Discípulo é o pastor Marcos Paulo Ferreira, e Viver como Discípulo é o Wellington Martins, um dos dois pastores que eu conheço, e eles têm também um viés educacional. Então, são pessoas preparadas e da nossa denominação. Os dois são da Igreja Batista Bacaxeri, em Curitiba. Dúvidas sobre material? Vamos, então, agora. Não, ficaram calados. Vocês estão achando complicado? Está achando difícil? Eu vou passar aqui. Eu ia passar no final, mas eu já vou passar agora, tá? Um vídeo, que esse vídeo, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu estou contagiada com ele. Você está achando, não sei o quê, não vai dar, não sei o quê, né? Porque o que às vezes a gente precisa, a gente é priorizar Deus na vida, priorizar Jesus, priorizar pessoas, colocar pessoas na nossa agenda, trocar coisas por pessoas.
Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar agora esse vídeo, deixa eu abrir aqui, que eu acho que vale a pena, viu? Depois a gente dá sequência no assunto. Eu estou vendo vocês assim, com o rosto assim, não sei. Quero ver todo mundo envolvido, comprometido. Gente, não inventa ser meu aluno, não, porque eu sou uma professora exigente. Eu ensinei 5 anos e eu fui super exigente. Mas um dia eu tive um feedback tão importante que eu encontrei, já anos depois, encontrei a mãe de um dos meus alunos, né? Que eu jogava duro mesmo. Aí ela fez assim: Meg, você não sabe. A época que meu filho, o nome do filho dela é João. A época que João mais estudou foi quando ele foi seu aluno. A vida dele, ele tem assim, o melhor da vida dele foi quando ele foi seu aluno. Porque eu não deixava, né? Puxava os meninos, botava para cima. Então é isso aí. Então agora eu vou puxar vocês para cima, para que vocês também discipulem. Então, ouçam esse vídeo e depois eu vou dar uns minutinhos para vocês. Deixa eu ver aqui, carregar aqui. Aí. Compartilhar. Posso ser que alguns de vocês já conheçam. Independente de conhecer, ouça como se estivesse ouvindo pela primeira vez, porque eu ouço sempre e sempre ele fala ao meu coração. E um dia ele foi na cidade de Sodom, uma cidade no sul da Etiópia, as florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodom, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai. Um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram 1 minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, a mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá, e disse que acompanhou o pastor Tadessa, e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim: tem um funeral, e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América, e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que, mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas, e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem, a hora que quiserem,
E vocês não vão, vocês ficam assistindo, é verdade que isso acontece na América, irmão? E ele disse assim, é verdade. E ele disse assim, missionário, a minha congregação tem apenas uma Bíblia. E eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos eu disse, irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo, eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E ele disse assim, é verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve, Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim, eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração. E que nós possamos entrar na porta do céu. E nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa. Mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho, o sonho da minha vida. Entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice, minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer, Jesus, cheguei com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel e Gleice. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim, Josanã, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a tua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. E isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim, breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus, porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida. Amém. Amém. Pois é, tá Amém. difícil? Amém. Tá mais difícil tratar dessa? Pois é, quero ver todo mundo evangelizando. Quero ver todo mundo. Vamos agora compartilhar um pouco. Posso, toda vez que eu já ouvi várias vezes, em quase todos os cursos eu passo esse vídeo, porque eu acho que é uma sacudida que pode dar na gente, entendeu? Me sacode sempre. Então, às vezes, está muito na zona do conforto, reclamando de tudo, né? Eu não posso, eu não tenho tempo. Tem tempo para tudo, menos tempo para Deus. Tem tempo para tudo, menos tempo para discipular. Então, vamos dar uma sacudida aí, conversar, mas não se esqueça. O que ele faz? Passou a noite orando. Então, tem que orar. Exatamente, a sabedoria vem de Deus. Então, quer sabedoria, pede a Deus. Através de quê? Da oração. Vamos agora compartilhar mais um pouco de conteúdo, do conteúdo de hoje. Eu vou colocar lá o link desse vídeo para vocês assistirem de novo, compartilharem. É muito forte esse vídeo. Esse aí é um corte do vídeo, entendeu? Não é ele todo. Mas é a parte principal que foi editada. Então, vamos agora, então, o que significa fazer discípulos. Já estudamos, e aí a gente vai retomar, né, o trecho que eu considero relevante, que é cumprir a grande comissão. E aí eu vou ler, abro suas Bíblias, deixo sempre com a Bíblia na mão. Então, vamos falar sem abrir o áudio, tá? Então, Jesus, vou ler cadenciadamente para que todos leiam também. Daqui eu vou ver se vocês estão balbuciando, hein? Vou olhar. Quem eu conheço, então, viu, já olho lá. Viu Valdete com W, viu Selma Guedes, viu Lícia Ferreira, vou olhar, estão lendo comigo. Então, vamos lá. Então, Jesus, aproximando-se, aproximou-se deles e disse, foi-me dada, deixa eu consertar aqui
Saí do lugar aqui. Espera aí. Só um minuto. Travou aqui. Deu uma travada, mas não é porque travou que eu não vou, não. Vou sim. Vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa ter, gente, é resiliência, determinação. Vou fazer, vou orar, vou começar. Entendeu? Vamos lá. Significa, então, fazer discípulos. Vamos lá. Então, Jesus, todo mundo comigo? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, a autoridade vem de Deus, vem de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Então, já falamos, né? Já que a gente está trazendo de volta, dando uma revisada no que a gente terminou a aula, com base nessa comissão, com base na grande comissão, qual é o alvo quantitativo? Em primeiro lugar, vão e façam discípulos de todas as nações. O outro alvo é qualitativo, ensinar a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Então, você vai testemunhando. Quando você for discipular, você vai falar de Jesus e vai falar também das suas experiências. Olha, quando eu recebi Jesus, aconteceu isso comigo, eu era, né? Então, conte a sua experiência de conversão. Eu amo contar minha experiência de conversão. Com 5 anos de idade, me lembro os mínimos detalhes, até a história, o cântico, e como eu me senti naquela hora, né? Dizendo que eu queria receber Jesus. E a missão será cumprida quando todas as nações tudo for ensinado. Qual é a estratégia? A estratégia é que cada crente seja um discípulo e um discipulador. Ou seja, você precisa estar sempre se preparando, né? E sempre sendo orientado na palavra para que você possa discipular. E o nosso modelo, o nosso mestre é Jesus Cristo. Você não é mestre. Você vai o quê? Seguir o mestre. E ser um discípulo multiplicador. Cada pessoa que você discipular, você precisa ensinar essa pessoa a também discipular. E onde estão os discipuladores, né? Eu perguntei, terminamos a aula perguntando isso. Onde estão os discipuladores? Tem discipulador aqui? Onde estão os pais da fé? Tem algum pai da fé aqui? Outra coisa importante. Vocês que são pais, quem tem que discipular aqui, o pai o pai que ganhou para Jesus, né? Filhos na fé. Mas eu quero falar os pais mesmo. Vocês são os maiores responsáveis para discipular seus filhos. Às vezes discipula todo mundo, menos os próprios filhos. Então, seja o exemplo. Onde estão os líderes estratégicos que estão preparando os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado? Onde estão esses líderes estratégicos? Então, você está aqui, está fazendo parte desse curso. Gente, você precisa ser um porta-voz para levar outras pessoas também a se envolverem. Eu sei que a grande maioria aqui é líder em potencial, já lidera várias organizações na igreja. Então, você precisa, né, ser um porta-voz para levar outras pessoas. Olha lá, vai puxando aí. Você precisa ter, né, preparar os santos, preparar outras pessoas, para que o corpo de Cristo seja edificado. Onde estão os ceifeiros? Igrejas não fazem colheita pelo fato de terem grupos pequenos. Elas fazem colheita porque tem trabalhadores para fazer colheita. Então, você precisa ter obreiros. Quem vai preparar esses obreiros? Às vezes tem aqueles irmãos que estão numa maresia eterna. Se converteu, novo, faz parte de uma igreja de Cristo, mas não tem uma pessoa, já está até na velhice, não tem uma pessoa que tenha ganhado para Jesus, que tenha testemunhado, que tenha discipulado.
realizar a obra da conversão é o Espírito Santo que faz, mas é você que tem que semear, é você que tem que ser, né, o semeador, é você que tem que lançar a semente. Então, na realidade, um estilo de vida de ceifeiros e de discipuladores. Aqueles que estão dispostos a levar a semente, chorando, gemendo. Tem será que o que você passa é pior do que Tadeça? Vá lembrando desse vídeo. Toda vez que pensar, tá difícil, é uma correria. Gente, é uma questão de gerir o tempo. E é uma questão de prioridade. O que você está priorizando na sua vida? E aí vem, né, os pilares da igreja multiplicadora, que são pilares da vida cristã. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Isso aqui, um é sequência do outro. Você começa orando. Tadeça levava o quê? O que passou o quê? A noite orando. Jesus, quando estava na sua maior dificuldade, passou o quê? A noite orando. Às vezes ora uns 2 minutinhos. Você ora, quando vai ver 10 minutinhos, 5 minutinhos, peraí, tem que orar mais, tem que dedicar mais. Me lembro, na minha época de juventude, a gente virava a noite orando. E não era fazendo com que criava uma estratégia para que a gente tivesse esses momentos, né, bem de oração. Mas você tem que pensar em você e Deus, você na sua casa, se não pode ir para a igreja, se não pode mais ter, né, esses períodos longos na igreja, até porque hoje está tudo mais perigoso, é você. Quanto tempo, quanto mais você se dedicar na leitura da Bíblia, em oração, você vai sendo ungido, você vai sendo usado, você vai se tornando realmente um porta-voz de Deus aqui na Terra. Um discípulo e um discipulador. E aí você vai ter uma evangelização discipuladora, isso vai ajudar, né? A igreja vai crescer, vai plantar novas igrejas, novas congregações, vai formando líderes, preparando líderes. E eu gosto sempre de usar a referência do que eu conheço. 2 organizações na igreja, que ela é a essência é discipular. Mensageiros do Rei, Embaixador do Rei. Esses meninos e essas meninas saem líderes. Eles passam por esse processo. Eles são discipulados, eles são orientados, saem de lá líderes. Quantos pastores são vocacionados na organização Embaixador do Rei? Quantas missionárias, né, são vocacionadas na organização Mensageiro do Rei? E é uma menina que passa por todas as etapas, estuda a aventura real, que é um currículo, né, de formação discipular, de preparo de vida cristã. Elas saem dali prontas para assumir liderança na igreja, cargo na igreja, missão, as mais diversas missões na igreja. E ainda consegue ser uma referência, né? Outro dia, uma mensageira, né, já agora monitora, ela disse, Meg, o povo fica lá, ela já está fazendo faculdade, né? Aí ela disse, o povo fica perguntando por que eu tenho tanta desenvoltura. Aí um dia eu disse, porque eu fiz parte de uma organização chamada Mensageiro do Rei. O que é Mensageiro do Rei? Ela teve a grande oportunidade de falar o que era Mensageiro do Rei, falar da mensageira e falar do rei, né? Do nosso rei. Então é isso, é um preparo. Então, mesmo que você não tenha passado pela organização, você precisa preparar líderes, né? Para que assuma essa responsabilidade. Formação de discípulo de Jesus. Aí vem a questão do relacionamento discipulador. Precisa ter esse relacionamento. E aí nós... alguém quer falar? Oi, Meg. Pode falar. Eu nem tinha levantado a mão, mas quando você perguntou, me veio isso à mente. É algo muito interessante e que a gente tem que ter realmente esse foco, porque a gente sabe que primeiro precisamos cuidar da família, né? Nosso primeiro ministério, nós sabemos disso, mas eu ouço assim, muitos, às vezes, acabam usando isso como uma desculpa para não cumprir o ID. Né? Então, eu creio que a gente tem que pedir muito ao Senhor discernimento, sabedoria, porque, de fato, quando a gente está com a mão no arado, Deus cuida de mim, de nós e dos nossos, né? Então, a prioridade é o reino de Deus, buscar realmente primeiro o reino e as demais coisas, inclusive os nossos, sabemos que nada é pela força do nosso braço,
é Deus que cuida. Então, é algo assim que eu peço muito ao Senhor, é sabedoria, né, para administrar o tempo, energia, recursos, tudo que Ele nos dá, e para que a família, que é também de suma importância, não acabe se tornando uma desculpa para a gente negligenciar a nossa missão, que é uma missão, então a gente precisa cumprir, em nome de Jesus. Isso. Eu conheci um casal muito amigo, né, de missionários, que eles disseram assim, quando eles tiveram filho, né, quando ele começou a ter filho, o primeiro filho, a primeira filha, foi até uma menina, aí ela fez assim, Meg, eu ficava assim pensando, olha, minha filha é para abençoar meu ministério. E eu pegava a minha filha, eu ensinei desde cedo, carregava, Meg, ó, eu ensinei logo desde cedo ela tomar coisa fria, o mingau era frio, porque aí na hora que eu fosse para algum lugar, não tinha lugar de esquentar, ela gostava do frio. E assim, minha filha nunca me atrapalhou. Então, às vezes, usam isso como amuleto, para dizer que não pode, porque o filho é pequeno. Aí, o filho é pequeno. Outro dia não pode, porque o filho está doente. Não pode, porque o filho é não sei o quê. Gente, se a Bíblia diz o quê sobre os filhos? Que os filhos são o quê, gente? Escrevam aí no chat, ou abram um áudio e falam o que é. Bênção de Deus. Herança do Senhor. Herança de Deus. Deus não está dando pedra de tropeço, não. Está dando bênção. Herança do Senhor, isso mesmo. Não é para atrapalhar, muito pelo contrário, como a gente vê Os filhos, a Bíblia diz que são herança. Os filhos também evangelizam, os filhos também discipulam. Não pode colocar isso aí como desculpa. Então, usando a chave certa, Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre a evangelização e o discipulado com seus discípulos. Tem gente que diz, não, eu vou evangelizar, você discipula. Não, gente, as coisas não é desligado um do outro, não. Está conectado. Você evangeliza. Vocês viram aqui no livreto? Primeiro você fala de Jesus, depois você fala, né, da necessidade dele aceitar Jesus, depois você diz a vida dele com Cristo e vai caminhando. O que é ser discípulo, o que é viver discípulo, então está tudo conectado. Não tem como desconectar. Não tem como desconectar. Agora, existe algumas situações atípicas. As pessoas chegam, visitaram a igreja, chegaram lá, tomaram sua decisão, pronto. A primeira coisa que você tem que fazer é primeiro, ver quem trouxe aquela pessoa, para aquela pessoa ser o discipulador dela. Se não foi ninguém, ela chegou, estava na rua ali, entrou na igreja, pronto, arranje alguém para começar a discipular aquela pessoa. O que eu vejo muito nas igrejas, na maioria das igrejas que eu viajo e vejo, já tem lá uma equipe, é aquela equipe que vai cuidar. Tudo bem que tem uma equipe que tem que ter uma gestão, mas tem que deixar para aquela pessoa, não no grupo. O grupo vai ser para o momento da escola bíblica, o momento de alguns estudos específicos, mas alguém que caminhe com aquela pessoa, que se relacione com aquela pessoa, que saiba das suas dificuldades, que conheça a sua família. Discipulado, gente, é um a um, cara a cara, pessoa a pessoa. Então, Jesus não estabeleceu essa diferença. Não cortou nada. Poliana, você está com a mão levantada? Quer falar, Poli? Boa noite, gente. Paz. É rapidinho. É que quando você estava falando aí sobre o potencial dos jovens, quando eles são treinados, né, são discipulados, eles têm esse potencial para serem líderes. Passou uma matéria recentemente acerca da juventude atual, de como eles estão inseguros, que às vezes vão para entrevista com os pais, né? Mas que os jovens cristãos estavam indo justamente nessa contramão, pelo potencial de liderança que eles desenvolvem, porque trabalham na igreja, porque são discipulados, porque são treinados. Então, veja a importância da gente ter realmente essa construção, né? Nós somos essa referência, né? Então, eu fui criada em igreja e vejo que a gente realmente tem essa desenvoltura, e é perceptível, porque nós somos treinados mesmo. Exatamente. E quando você está discipulando, você está preparando o líder ali, gente. Ele está discipulando, daqui a pouco ele se torna um líder. Cláudio, você está como levantado, quer falar, Cláudio Márcio? Sim. Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, Meg.
Que aula maravilhosa. O que eu quero falar, Meg, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz: portanto, não procurem com o dia de amanhã, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, cada dia o seu próprio mal. Quando eu vi o vídeo do pastor Cabeça, ele me chamou a atenção com uma frase, que quando ele acorda, ele não sabe se vai viver mais. Por exemplo, ele está indo para o campo, está vivendo hoje como se fosse o último dia. E, particularmente, eu hoje estou pensando assim. E quando eu vi ele falando, me arrepiei muito, porque é um país, é um lugar que fechado. Então, um lugar que já tem a perseguição, um lugar que é fechado para o evangelho. Hoje nós estamos um país aberto para o evangelho, um país que nós temos tudo nas mãos e muitas das vezes falta coragem, falta amor, falta tudo isso aí. E com esse curso, Meg, que você tem trazido, esse ensinamento maravilhoso, nos incentiva muito, nos encoraja a prosseguir para levar o ID de Deus, mas devemos sim viver hoje como o último, porque devemos cumprir a grande missão, porque nós estamos aqui vivendo o princípio e cumprindo a missão, aprendendo cada vez mais que precisamos amar o próximo, que precisamos ter essa vida de oração, essa vida de oração que vai fazer com que aumente a nossa fé, aumente todo o nosso entusiasmo para buscar as almas. E começar em mim. A transformação que eu quero que tenha na minha comunidade, na minha cidade, em qualquer área do evangelho, começa em mim, porque precisamos dar essa ponta partida. Era isso que eu queria aqui me expressar, meu. Muito bom, muito bom. E Amém. assim, mesmo a gente não sendo perseguido, a gente deve viver como se fosse o último dia, porque a gente não sabe que dia Jesus voltará ou que dia nós morreremos. Recentemente, foi semana, eu perdi uma amiga, uma líder do Ministério, né, de Mensageiros do Rei. Hospitalizou, né, estava com as pernas inchadas, foi lá ver, o coração estava crescido, 3 dias e ela foi para o céu. Ela foi para o céu. E aí? Então, é o que você faz hoje. A gente tem que ficar assim, a gente tem que se incomodar. Se você está na zona do conforto, achando que está bom, não está, gente. Saia da zona do conforto. Sai da maresia espiritual. Sai da rede. A rede é para descansar o corpo físico em alguns momentos. Mas sai da rede. Vá procurar alguém para você começar, né, discipular. Lemuel, só mais um pouquinho para a gente dar uma seguida aqui, viu? Lemuel fala e eu dou mais uma seguida. Pode falar, Lemuel. É importante a participação de vocês. Agora, pelo que eu disse na última aula, seja objetivo. Todo mundo hoje foi objetivo. Legal. Fala, Lemuel. Tá dando para me ouvir? O áudio? Tá chegando aí? Tá bom. Tá ouvindo. Meu pai falou algo muito interessante aí. Meu pai aí, o Cláudio, ele falou algo muito importante. Porque, assim, muitas vezes nós colocamos muitas coisas na frente, muitas desculpas, e não pregamos o evangelho, não cumprimos o ID que Deus deixou para ser feito. E a gente, como a gente leu na passagem aqui de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 19, no início do versículo 18, ele vai dizer, Jesus próprio ele vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele fala que toda autoridade, todo o poder foi dado para ele. E aí, depois, no versículo 19, ele vai dizer, portanto. E o portanto dele já é a ligação do que ele estava falando antes. Ele já estava aqui descrevendo que ele tem toda a autoridade para lançar aquela ordem, de mandar aquela ordem para os discípulos. Nesse momento, ele não está mandando, ele não está, na verdade, pedindo, mas ele está mandando, é uma ordem para todos nós. Jesus, em nenhum momento, disse assim, olha, por favor, pregue o evangelho a tal cidade, por favor, pregue o evangelho para mim, mas não, ele está dizendo agora, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Nós vimos aí um exemplo muito grande, que foi o exemplo desse pastor,
que ele estava sempre pregando o evangelho, mesmo vindo calúnias, mesmo vindo diante da tribulação, diante de tudo que estava acontecendo na vida dele, ele pregou o evangelho. E como o pai estava mencionando, nós estamos aqui livres para pregar o evangelho e não pregamos. Muitas vezes achamos que o evangelho é uma missão para o líder, para o pastor, para um líder de um grupo, um líder de um PGM, um pastor que está lá na frente pregando, mas não, a missão é para todos nós. E a missão tem que ser cumprida. Essa é a verdade que Jesus está dizendo. E o interessante é que muitas pessoas dentro da igreja vão dizer assim, olha, não pode fazer isso, não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode isso. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Mas se a gente for perceber, Jesus ele estava aqui como 100% homem, mas também como 100% Deus. E ele simplesmente lança essa ordem. Ele simplesmente manda. E por que não cumprimos? Muitos não cumprem, mas diz, isso daqui não pode, isso daqui e tal, sendo que ele mesmo não prega o evangelho. Isso é algo que nós temos que mudar e precisamos pregar o evangelho todos os dias, não somente em, por exemplo, momentos especiais. Mas se nós tivermos a oportunidade, se nós tivermos algo para falar, nós temos que pregar. Jesus, em nenhum momento, ele pediu, mas ele simplesmente ordenou para todos nós. Nós somos seus discípulos, e como discípulos, nós temos que gerar amigos. E que a nossa declaração seja a começar em mim, né? A começar em mim, gente. Bote isso para você, a começar em mim. Então, vamos seguir um pouco mais, tá, gente? Então, vamos lá. A relação de evangelização versus discipulado. Quem disse que o discipulado acontece a partir da conversão? Pronto? Eu vou seguir aqui um pouco, tá? Quem disse que o discipulado acontece a partir da conversão? Quem disse que o ensino do evangelho cessa após a decisão ao lado de Jesus? Aquilo que eu disse na primeira aula, é para a vida toda, a pessoa tem que ser preparada, tem que ser cada vez mais, né, preparada para esse ministério, para a maturidade cristã e para ele compartilhar também, fazer novos discípulos. Às vezes as pessoas, gente, quando aceitam Jesus, saem assim e conseguem levar toda a família aos pés de Jesus, né? Então, vamos discipular. O que significa, então, fazer discípulo? Aí tem o significado, né? Vem do Mateu, que significa o quê? Discipulai, ensinai, ou fazer discípulo com. Se a gente for traduzir, fazer discipulado com. Vá lá e faça o discipulado com Maria, vá lá, faça o discipulado com José, vá lá, faça o discipulado com o pai, com a mãe. Os discípulos não tiveram dúvidas de como executariam, porque aquela ordenança ali foi uma ordenança de Jesus, inicialmente para os discípulos. Eles tiveram dificuldade? Não. Por quê? Porque eles foram discipulados. Uma das grandes dificuldades é que a igreja não discipula. A igreja, claro, né, não tem essa cultura discipular, nem todas, né, vamos dizer assim. Mas os discípulos não tiveram. Mas a gente pode mudar essa história. A gente pode mudar essa situação. Não apenas a ordem eles receberam, mas também eles receberam a estratégia. Vão, façam discípulos de todas as nações. Vão lá, vai e não fica calado. Então, recebeu as orientações e as estratégias. Às vezes, nós nos posicionamos como muito ocupados demais, ocupados com o trabalho, ocupados com a sua vida pessoal, ocupados com sua vida profissional, até mesmo com sua vida ministerial, mas não coloca na agenda o discipulado. Porque às vezes você está até abarrotado de cargos, que é um erro. Está abarrotado de cargos na igreja, aí fica sufocado e não consegue imitar Jesus, não consegue fazer discipulado.
A grande comissão não é um chamado para um novo plano de ação. Vocês não tem que ver que é um novo plano, é uma nova ideia, vou fazer um curso para discipular, não. Mas para o desenvolvimento do próprio método de missão de Jesus. É Robert que escreveu isso. O discipulado é para gerar libertação, para a multiplicação, e não para a dependência. Então, a pessoa precisa se libertar da vida de pecado, assumir e começar também a fazer o mesmo, como Jesus fez, como os discípulos fizeram. Jesus deu lá a ordem e eles fizeram. Porque se os discípulos não tivessem feito, hoje não conheceríamos o Evangelho. Por mais paradoxal que pareça, a missão que Jesus nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos o quê? Os próprios discípulos dele. Então, nós estamos produzindo, nós estamos discipulando o quê? Os próprios discípulos de Jesus, não são discípulos nossos. Você não pode dizer, o discípulo é meu. Não, é discípulo de Jesus e ele está usando a sua voz, ele está usando a sua mente, ele está usando a sua, né? Usando a sua dedicação, o seu compromisso. E aí, eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui é a base, né, de um discipulado. Esse acróstico, né, que vem até do livro Raízes, tá? Depois tá na referência lá dos livros. Projeto Raízes, aqui, esse acróstico faz a diferença. Cultura discipular, relacionamento discipular. Então, a diferença começa com relacionar. Gente, se relacionar com as pessoas vai lhe dar margem para, além de se relacionar, agregar, agregue a pessoa, traga a pessoa, conquiste a confiança da pessoa, conheça a família da pessoa. Depois você vai o quê? Dar essa sequência. Isso aqui é um caminho que você precisa fazer. Você vai interceder por ela, vai orar por ela, vai orar pelas necessidades dela. Pois qual é a sequência? Vai zelar, se preocupe com ela. Às vezes você... Não sei se vocês lembram aquele trecho da Bíblia, da mulher adúltera. Todos queriam jogar pedra nela. Foi o que Jesus disse? Se tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Deixe a pessoa se apresentar do jeito que ela está. Que quem vai mudar, quem vai transformar. É uma pessoa problemática. Deixa aí a problemática dela. Vá se relacionando, vá agregando, vá intercedendo, vá zelando por ela. Tem uma pessoa que eu espero em Deus, assim, sabe que é um sonho que eu tenho, é de ver ela aceitando Jesus. Porque é muito tempo que eu falo de Jesus para ela, é muito tempo que eu já ensinei, já estudei o livro de João, retomei agora de novo. Mas ela é uma pessoa muito intelectual, tirada intelectual, né? Porque, né, sabemos que nada somos, né? Nada sabemos. Tudo depende de Deus, tudo vem de Deus. E tem outro agravante, ela é espírita, os espíritos têm uma linha que acha, não, a gente já faz o evangelho, ela é resistente, mas eu não desisto. Continuo zelando por ela, do jeito que ela é. A gente marca encontro no shopping, sempre a gente está se encontrando. Ela me pede ajuda para isso, para aquilo, e ensina o evangelho. E vai solicitando contas. Então, trabalhe com isso aqui, ó. Esse é o seu caminho, esse é o seu trajeto para você começar a ter um relacionamento discipulador. Pronto, aí está a biografia. E eu quero parar a aula de hoje exatamente isso aqui. A gente vai dar sequência na próxima aula. Então, essa é a formação discipular indispensável. Lembra do cafezinho? Comece convidando a pessoa para tomar um cafezinho, ou de repente a pessoa gosta de suco, é o suco, a pessoa gosta de pipoca, é pipoca. Eu tenho uma amiga que ela é louca por pipoca. Então, quer vê-la feliz? Vamos ali, dar um passeio, ver um carrinho de pipoca, não resiste. Então, dê pipoca. Então, comece para abrir oportunidades de gerar relacionamentos.
você não vai conseguir fazer um excelente discipulado se você não se relacionar bem com essa pessoa, com a pessoa. Então, comece se relacionando. E aí você vai seguindo essa sequência e pode ter certeza, né, que você vai se sair bem no seu discipulado. Quero agora abrir para mais algum comentário quanto à questão do conteúdo. A gente vai parar nessa parte aqui do Projeto Raiz, da cultura discipular. E eu recomendo que vocês leiam esses 2 livros. Ó, esse livro aqui, do Relacionamento Discipulador, que é do pastor Diogo Carvalho. Esse livro, Raízes, Aprofundando Raiz, que é sobre essa... o X da questão é esse aí, né? Mas tem toda uma fundamentação. Elementos de Relacionamento Discipulador, de Roosevelt. Os 2 eu conheço, são bênçãos do Senhor. Têm sido instrumentos de Deus nesse caminho. Pronto, então nós vamos para a aula aqui agora, por conta do tempo, mas eu quero deixar esses minutinhos para mais participação de vocês, mais compartilhamento. É importante que vocês compartilhem. Agora, vamos fazer o nosso combinado. Sejam objetivos. Sejam bem objetivos. Fábio está com a mão levantada. Deixa eu ver aqui a filinha aqui de quem levantou a mão. Nós temos Fábio, por enquanto. Pode falar, Fábio. Paz do Senhor, irmã e irmãos e irmãs que estão conosco. Uma irmã perguntou sobre a solicitação de contas do acróstico Raízes. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Ah, sim, posso sim. O que é solicitar contas? Você estudou com ela um versículo hoje, né? Aí só, olha, estuda esse versículo. E aí, estudou o versículo? Converse com sua família, ore, né? Tenha seu momento devocional com Deus. E aí, conseguiu fazer seu momento devocional? Acompanhar, porque assim, você vai lançando desafios para a pessoa, como eu tenho lançado para vocês. Aí, o que é que eu faço? E aí, quem conseguiu cumprir? É nesse sentido. O solicitar contas são os desafios que você coloca. Estude durante a semana, faça sua leitura diária, estude o 1º capítulo de João. E aí, conseguiu estudar o 1º capítulo de João? Não é colocando, gente, assim não, uma faca no pescoço, não. E aí, conseguiu? Não conseguiu, mas vamos insistir, vamos continuar, entenderam? É nesse sentido aí, de ajudar a pessoa a avançar, de ajudar a pessoa a crescer na fé. Então, lembra que você não tem que criar um discípulo que seja dependente de você. O seu discípulo é aquele passarinho que vai ter um momento que você vai empurrar o passarinho do ninho e dizer, agora você já pode discipular. Você já está pronto, já está preparado, vá lá. Entendeu, Fábio? É por aí. Sim, Meg, muito obrigada. Ivan, pode falar, Ivan. Abra o áudio, Ivan. Pronto. A senhora sugeriu 2 livros aí para leitura. A senhora, por gentileza, pode colocar a foto dos livros aí e onde nós podemos encontrar e fazer o pedido desse livro? Esses 2 livros também são da Igreja Multiplicadora de Missões Nacionais. Eu sugiro todo mundo que vai começar ler esse livro Relacionamento Discipulador, porque ele vai dando dicas e tal, e aprofundando raiz. Depois eu coloco a foto lá no grupo, tá? Ok. A referência já está em todos os slides, estou até repetindo. Porque assim, estou mesclando e tal. Então, da aula de hoje, eu usei essas 2 referências. Da outra aula já foram outras referências. E pronto, muito bem, Paulo Henrique. Quer comprar, vai lá na livraria Missões Nacionais, esses livros, né? Não são caros, nosso material, gente, é bom e não é caro. Então, já compra, você vai discipular, se prepare. Entender? Na próxima aula, eu já vou mostrando outros, para vocês se prepararem cada vez melhor. Professora. Obrigado, professor. Ok? Cláudio, quer falar? Cláudio, vou falar. Meg, eu fiquei aqui analisando tudo que eu aprendi aqui hoje
E muitas coisas importantes você tem trazido assim com muita clareza da palavra do Senhor. Mas a pergunta para você é possível aprendermos, fazer vários cursos como esse, de discipulado, aprender estratégias, sabe, estar preparado para avançar, crescer na graça, no conhecimento, que é em busca de fazer o IT, e de repente você estacionar com todo o seu conhecimento e fazer de conta que você não aprendeu nada. Você acha que isso é possível? É o que mais acontece, viu, Cláudia? É contagiado, é o que mais acontece nas nossas igrejas. Lembra aquele percentual que eu apresentei para vocês? É uma estatística. somente 20% das pessoas estão comprometidas, estão envolvidas. 80% estão lá, né? Ao invés de estar lá discipulando, ao invés de estar assumindo as diversas missões, ministérios da igreja, não. Estão lá, vão lá. Observe pela sua igreja mesmo. Comece a ver qual é o horário que mais vai gente. Enche, qual é o horário? Só estão ali, para quê, né? Aí, se a gente for pensar, a gente pode pensar nos momentos de Jesus. Eu gosto, uma vez eu já preguei sobre isso. Jesus pregava para multidões. As multidões corriam para Jesus. Muitos que estavam ali na multidão eram o quê? Curiosidade. Então, eu diria assim, é claro que tem algumas exceções, são aquele, é o grupo do oba-oba, é o grupo do só quer receber, entendeu? É a multidão. São aqueles irmãos que estão lá na igreja que só querem receber, e ainda tem mais, são exigentes. O culto hoje não cantou o hino tal, não foi direito, bererê, a mensagem não foi boa aquela mensagem. São esse grupo aí do oba-oba. Não tem compromisso, entendeu, Cláudio? Aí nós vamos pensar, aí Jesus, esse é o grupo do oba. Teve o grupo dos 70. Jesus foi lá, mandou, vão lá 70, selecionou 70, não leve nada, vão somente com a vida de vocês, não fiquem parando, conversando com o povo, que a saudação, né, de judeu era de muita conversa, então ia perder muito tempo, né? Então vão seguindo e vão evangelizar. Aí, quando eles voltaram, os 70, qual foi, vamos dizer assim, o principal feedback que eles deram a Jesus? Foi maravilhoso, Jesus. Olha, foi maravilhoso. Nós conseguimos expulsar demônios, né? Todas as pessoas se submetiam a nós, né? Olha só. Aí, o que foi que Jesus fez? Se repreendeu. Estou resumindo com essas palavras, claro. Né? Mas no texto vai ver lá, a escolha dos 70. O que foi que Jesus disse? Não se preocupe com isso. O mais importante não é que os espíritos tenham se submetido a vocês. O mais importante não foram os milagres que vocês realizaram. O mais importante foram as vidas que foram salvas. Foram os resgates que tiveram. Foram as pessoas que foram libertas. Então, eu digo que esse é o grupo daqueles que só querem ver espetáculos. Eu não vi nada, não vi nenhuma cura, não vi, entendeu? Eu considero esse o grupo daqueles que estão na igreja e querem ver espetáculo, querem ver milagres, querem ver curas, querem ver não sei o quê. E a principal cura você já teve, a principal libertação você já teve, que foi ser liberto pelo sangue de Jesus. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Não é? Ser liberto. E essas pessoas que você ainda não discipulou, que precisam passar por esse milagre. É claro que o poder de Deus, né, é incomparável e ele está disposto a realizar, né, continuar realizando os milagres, mas você não pode se prender a isso. Você tem que saber que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a conversão, é a transformação de pecador para homem redimido pelo sangue de Jesus. E aí, o terceiro grupo foi o grupo dos discípulos, aqueles que estavam colados com Jesus. É claro que falhos, teve aquele que traiu, teve aquele que negou Jesus, mas eles caminharam com Jesus. E desses 12, tirando um, né, que foi, né, usado pelo inimigo, né, os outros 11, né, tiveram vivência com Jesus. Caminharam, estavam comprometidos
mesmo com as falhas em determinadas coisas, porque nós temos falhas também. Mas a gente precisa ter esse compromisso. Então, eu considero esse grupo dos 12, né, tirando o que foi usado pelo inimigo, é o grupo dos comprometidos. Então, na igreja, se você for ver, imagine, tem uma igreja de 100 membros. Não é um grupo pequeno que são os comprometidos. Então, aceite o desafio de ser o comprometido, aceite o desafio de ser o discipulador, aceite o desafio de fazer a sua parte. E a gente pode ver ainda que daqueles 12 ainda tinha um mais amado. João foi o queridão. João estava com Jesus até na hora lá de Jesus sendo crucificado. E quando ele chegou assim, gente, e aí você vê que a amizade, o relacionamento, é isso que a gente tem que construir com a pessoa. Esse relacionamento de amizade, de respeito. Foi o que Jesus fez antes de, né? Estava pertinho, ele sabia que já estava chegando a hora, né? Estava até lá na cruz. Ele disse que, ó, aí está a sua mãe. E disse à mãe, aí está o seu filho. Traduzindo, ele disse o quê? Ô, João, tome conta aí da minha mãe, João. Ô, mãe, toma conta de João. João querido, meu amigo, meu discípulo fiel, cuida, mamãe, dele. Ô, João, cuida da minha mamãe. Gente, isso é relação, isso é relacionamento. Você vê que foi um diferencial, foi com João. Então, você tem que ser esse diferencial na vida de alguém. Você tem que se relacionar. Vai fazer diferença na vida da pessoa. Isso é a essência do discipulado. Então, não fiquem presos. E aqui o curso é mais para estimular do que porque... são detalhes. Você pode estar morrendo aí, tomar curso, e não faz nada, Cláudio. Entendeu? A diferença está aí. Na atitude. Entendeu? Na decisão, no compromisso. Então, é isso que eu gostaria que, se eles não aprenderem nada, saiam daqui com um desafio, entendeu? Não fiquem presos a conteúdo, não fiquem presos a, né? Tudo bem, isso é importante para a nossa vida. Mas o mais importante é você assumir o desafio diante de Deus. Você não veio fazer esse curso aqui para sair daqui e dizer, foi maravilhoso. Não quero que ninguém diga que foi maravilhoso. Eu quero que vocês saiam daqui dizendo, eu estou discipulando. Eu comecei uma nova etapa na minha vida. Amém. Pessoas vão ser salvas através de mim, porque eu vou discipular. É isso, é tomada de decisão. Glória a Deus. Não se preocupe com isso. Preocupe em fazer a vontade de Deus. E Deus vai te usar. Como usou os discípulos, como usou a igreja primitiva, como ele continua nos usando. Não fique achando que você não consegue, não, que você consegue. Comece se relacionando. O ponto de partida é o relacionamento. Tá bom, gente? Vamos encerrar, porque a gente já passou 4 minutinhos. Lucivânia, Lucivânia, Ivan, pode deixar sua pergunta para a próxima aula. Está com a mãozinha levantada, só para a gente não ultrapassar muito. Pode ser, né? Ivan também, pode ser, Ivan? Deixa eu ver quem mais está com a mão levantada. Então, na próxima aula, vocês serão os primeiros. Solange também. Então, Ivan, Val Silva também. Pronto, na próxima aula, logo no início da aula, vocês já falam, né? Que de repente, para não perder a deixa. A frequência eu vou colocar sempre no grupo e no e-mail. Gente, okay, o link da frequência é o mesmo. Sempre para todas as aulas, porque lá você vai... Qual é o que muda? É o número da aula. Aula 1, aula 2, aula 3. Então, vocês vão preencher o mesmo link e vai marcar... Hoje, vocês vão marcar aula 3. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo e também amanhã eu passo o e-mail, tá? Não vou passar e-mail hoje mais, não. Mas no grupo eu boto hoje, beleza? E dúvidas vão tirando. Quem entrou no grupo, entra no meu PV aí para eu te adicionar, se você não conseguiu pelo link. Foi maravilhoso estar com vocês. Eu espero que vocês saiam daqui incomodados, sacudidos, arrepiando aí, entendeu? Para a gente discipular, tá certo? Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Tchau, boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a paz a todos. Agora é o momento. Boa noite. Todos os alunos, nesta noite. Prazer, irmãos. Boa noite.